Fala galera, graça e paz, eu sou o Natan Batista e estamos aqui para mais uma aula sobre adoração, princípios e práticas. Vem com a gente nesse tempo que vai ser um tempo muito especial, vamos continuar falando sobre esse tema que é tão importante. Nós já falamos, se você esteve conosco, nós já falamos um pouco sobre o que é verdadeira adoração, sobre a antítese da adoração, que é a idolatria. Nós já entendemos um pouquinho que a idolatria está entranhada na queda do homem, na queda de Adão, no pecado. Entendemos que é possível que a idolatria tenha sido o primeiro pecado, né? Ou quando Lúcifer olhou para Deus e desejou criar um ídolo, ele mesmo. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho o porquê nosso coração é sempre propenso a criar ídolos. O porquê em nossa vida diária, no nosso cotidiano, nós costumamos, e às vezes sem perceber, ir atrás de ídolos, seguir após outros ídolos. Em Êxodo, capítulo 19, nós temos um texto muito interessante, onde Deus que falava por Moisés ao povo, onde Deus que ministrava ao povo através da vida de Moisés, chama Moisés para perto, chama Moisés no monte para ter uma conversa especial com Moisés. E quando Moisés chega no monte, Deus fala com Moisés, esse povo, eu quero fazer desse povo o meu povo de propriedade particular. Eu quero fazer desse povo o meu sacerdócio real, que sempre foi o propósito de Deus. E Deus escolheu Israel para isso, para que fosse o povo que representasse a glória de Deus perante todas as outras nações, que era a promessa de Deus para Abraão. Através de ti, através da tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Então, e Deus, num primeiro momento, elegeu Israel para isso. Elegeu Israel para que Israel fosse esse modelo de nação que adorasse ao único e verdadeiro Deus em detrimento das outras nações que corriam atrás de ídolos, e que isso serviria de exemplo, isso serviria de modelo para as outras nações. Então Deus está prestes a estabelecer isso com o povo que Ele tirou do Egito com mão forte, através das pragas que Ele liberou sobre o Egito, para justamente Faraó poder sentir, depois abrindo o Mar Vermelho. Então Deus faz uma série de ações miraculosas para poder tirar o povo do Egito. E chega um momento, em Êxodo capítulo 19, onde Deus quer estreitar o relacionamento com esse povo, onde Deus quer trazer esse povo para perto. Então ele chama Moisés e fala: Moisés, esse povo vai ser o meu povo de propriedade particular. Moisés, esse povo vai ser o povo que eu chamei eles para ser, que eu estou designando eles para serem. Então vai e fala esse povo para eles se santificarem durante 3 dias, porque depois de 3 dias eu vou descer no monte, e quando eu descer no monte eu vou manifestar a minha glória a todos. Eu não vou mais falar face a face somente com você, Moisés, mas eu vou falar face a face com todo o povo, eu vou me revelar a todo o povo. Então acontece que Moisés desce e fala e diz todas essas palavras ao povo e fala: gente, Deus quer se manifestar para vocês, Deus quer mostrar sua glória para vocês, vocês são um povo de propriedade particular do Senhor, então vamos nos santificar, santifiquem-se durante 3 dias, porque nos próximos 3 dias, depois de 3 dias, Ele vai descer, vai se manifestar, vai manifestar a sua glória. Porque o desejo de Deus, irmãos, pense comigo, o desejo de Deus sempre foi se revelar para todo mundo. Deus nunca teve o desejo de ter sempre mediadores, de que o pastor fosse o mediador, de que o apóstolo fosse o mediador, de que o profeta fosse o mediador. Deus sempre desejou se relacionar com todo o seu povo. E em Êxodo capítulo 19 é justamente isso que ele diz, é justamente isso que ele deseja, né? Moisés então fala com todo o povo, e o povo diz uma palavra, o povo diz: tudo que o Senhor falou, nós obedeceremos, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Passa os 3 dias, o povo se santifica, o povo lava suas vestes, os homens não têm relações com as mulheres, o povo purifica o seu coração, o povo fica pensando e só esperando o dia da visitação do Senhor. Acontece que, passado os 3 dias, Deus vem no monte,
E de repente aquela visão é estrondosa, o monte começa a fumegar, o monte começa a tremer, fumaça diante de todo o monte, a glória de Deus vem numa nuvem densa, numa nuvem escura, e Deus chama o povo com a intimidade, Deus chama o povo para a intimidade, e a palavra do povo é uma palavra que ecoa por todas as gerações. A resposta do povo para Deus é uma resposta que ecoa quando o povo diz assim: não fale Deus conosco, para que não morramos, fale tu, Moisés. Nós não queremos morrer, então fale tu, Moisés. Nós queremos continuar se relacionando com Deus a partir de você. Nós queremos continuar olhando para Deus a partir de você. Nós não queremos nos relacionar diretamente com Deus numa vida de intimidade, numa vida de entrega, numa vida de devoção, numa vida de conhecer o Criador de todas as coisas. Não, Moisés, nós queremos você. Ali, o povo troca a intimidade com Deus, rejeita esse lugar com Deus por Moisés. O povo que poderia ali ter um relacionamento direto com Deus. O povo que poderia ali ter um relacionamento íntimo com Deus, o povo rejeita e diz: não, Moisés, fale tu conosco, para que não morramos. Eles colocam um ídolo, eles têm Moisés como um ídolo. Moisés os tirou, foi o homem que Deus usou para tirar eles da terra do Egito, mas faltava consciência naquele povo, mesmo Moisés sendo um grande homem, um homem de Deus, um profeta, faltava aquele povo a consciência de que quem havia os tirado da terra do Egito era o próprio Deus. De que Deus só tinha usado Moisés. De que Moisés era apenas um instrumento, mas aquele povo não, aquele povo pega Moisés e coloca Moisés num lugar de ídolo, coloca Moisés como se fosse Moisés que tivesse feito por si só. Nós fazemos isso às vezes na nossa vida. Nós não conseguimos perceber as realidades de Deus, nós não conseguimos perceber que às vezes que Deus pode até usar pessoas, Ele usa circunstâncias, Ele usa uma promoção no trabalho, Ele usa um bom desempenho na faculdade, Ele usa essas coisas, usa alguém para nos abençoar, mas é Ele quem está usando. Isso não parte dessa pessoa, porque isso não parte dessa pessoa que Deus está usando, assim como tudo que Deus fez por Israel, livrando eles com mão forte da terra do Egito, só passou por Moisés. Moisés foi um mero instrumento, Moisés foi um mero canal. Agora, o povo rejeita a intimidade. O povo rejeita e Deus com certeza se ira muito com isso. Passa um tempo, Êxodo capítulo 32, alguns capítulos depois, Moisés está no monte, no lugar da intimidade. Deus não queria mais com que só Moisés subisse o monte para se relacionar com eles. Deus queria, o desejo de Deus era que todo o povo se relacionasse com ele. Mas então o povo rejeita essa intimidade, passa o tempo, Moisés está lá no monte, Moisés está lá adorando a Deus, se relacionando com Deus, conversando face a face com Deus. Moisés está passando 40 dias no monte. E de repente o povo lá embaixo começa a ver que Moisés está demorando e eles falam uns aos outros: Moisés está demorando. Como assim? Moisés está demorando. Eles chegam para Arão: por favor, faça um Deus para nós, porque aquele Moisés que nos tirou da terra do Egito, olha lá, depois você lê Êxodo capítulo 32, esse homem que nos tirou da terra do Egito, ele está se demorando no monte. Quem sabe o que aconteceu com ele? Quem sabe ele morreu lá em cima? Olha só como os olhos do povo estavam voltados para Moisés. Os olhos do povo estavam no ídolo Moisés. O Moisés que havia nos tirado da terra do Egito. O Moisés que nos tirou da terra do Egito está demorando no monte, porque ele está lá com o Senhor, onde todo o povo deveria estar. Então, eles pedem para Arão: faça para nós um bezerro. Faça para nós, na verdade, um Deus. Faça para nós Faça deuses para nós que vão adiante de nós, porque Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que lhe sucedeu. Então Arão, pressionado pelo povo, mas com uma consciência totalmente errônea, pede o recurso de todo o povo, pede o dinheiro de todo o povo, pega o ouro de todo o povo e cria um bezerro. E ainda declara, Êxodo capítulo 32, ele ainda declara: amanhã terá festa ao Senhor. E aquele povo começa então a adorar um bezerro de ouro.
E Moisés lá no monte, Deus descobre isso, Deus vê isso, Deus fica irado, manda Moisés descer porque o povo havia se corrompido. Mas qual o grande princípio dessa história? O grande princípio dessa história é que por que esse povo criou um bezerro de ouro para adorar? Esse povo criou um bezerro de ouro porque eles tinham Moisés como um ídolo. E quando Deus, em Êxodo capítulo 19, tentou tirar Moisés desse lugar de ídolo do coração do povo, o povo rejeitou. Você entende que talvez há momentos em que Deus está tentando tirar os ídolos do nosso coração, em que Deus está tentando arrancar de nós aquilo que nós ainda temos muitas vezes como sentido da nossa vida, como sentido da nossa existência e nós rejeitamos? Você já percebeu que Deus pode estar querendo se relacionar com você de maneira mais íntima, de maneira mais profunda e se revelar para você de maneira mais profunda, mas você quer colocar um ídolo entre você e Deus? Você ainda coloca o seu trabalho entre você e Deus, você ainda coloca a sua família entre você e Deus, você ainda coloca o seu status social entre você e Deus, você ainda coloca o seu dinheiro, a sua situação financeira entre você e Deus. Sabe qual é o caminho para a idolatria permanecer no nosso coração? É o caminho da rejeição da intimidade. Quem rejeita a intimidade, como esse povo em Êxodo 19, logo depois vai criar um ídolo em Êxodo capítulo 32. Só que na verdade, ali o povo não está criando o bezerro de ouro. Ali o povo só está transferindo de ídolo. O povo está saindo de Moisés, tirando Moisés de ídolo e colocando o bezerro de ouro como ídolo. É só uma substituição de adoração. Deus chamou aquele povo para adoração, o povo rejeita e automaticamente cria um ídolo. Então o caminho para a idolatria crescer e se desenvolver no seu coração é o caminho da rejeição da intimidade. Perceba quando Deus está falando com você, perceba quando Deus está tentando tirar os seus ídolos. Perceba de quando Deus vê algo entre você e Ele, algo que está impedindo o relacionamento pleno de vocês. E retire isso. Não diga não ao chamado de Deus para retirar esses ídolos. Porque se você rejeitar a intimidade com Ele, daqui a pouquinho você vai estar criando um bezerro de ouro. E o que era o bezerro de ouro, gente? Já parou para pensar? O bezerro de ouro era um Deus conforme a imagem do povo. Por isso que era um bezerro de ouro. Aquele povo havia saído com muito dinheiro de Israel, havia saído com muito dinheiro do Egito, porque Deus havia providenciado isso para eles. Mas eles pegaram e fizeram um Deus conforme a sua própria imagem. Fizeram um Deus a partir do ouro. E o pior é que Arão diz, amanhã terá festa ao Senhor. E isso acontece muito quando nós estamos adorando a um ídolo e sem perceber, estamos achando que estamos adorando a Deus. Isso é muito forte. Você está adorando um bezerro de ouro. Você está adorando o seu status, você está adorando sua situação financeira, está adorando sua família, está adorando um relacionamento, está adorando qualquer outra coisa e ainda pensa, ainda acha que está adorando a Deus. Porque quando Arão fala amanhã será festa ao Senhor, a palavra Senhor ali é Iavé, que era o Iavé que havia tirado eles do Egito. Então ele está diante de um bezerro, adorando o bezerro e dizendo que está fazendo festa ao Senhor. E dizendo que está adorando ao Senhor. E na nossa vida isso é muito claro, na nossa vida se nós pararmos para perceber, muitas vezes nós estamos fazendo coisas movidos por nossas motivações erradas, movidos por nossa pecaminosidade, movidos por nossos erros de caráter e ainda achamos que estamos fazendo para Deus. Hoje em dia há pastores fazendo isso, há pregadores fazendo isso, nossos púlpitos estão cheios disso. Cheios de homens e mulheres que acham que estão servindo e adorando ao Senhor, mas só estão atrás dos seus próprios interesses. Por quê? Porque rejeitaram a intimidade e colocaram os ídolos diante de si. Tome cuidado com isso. Deuteronômio, no capítulo 6, nós vemos um princípio fundamental da lei do Senhor.
Em Deuteronômio capítulo 6 nós vemos o famoso Shema. O Shema era uma recitação que o povo de Israel tinha como liturgia e eles recitavam o Shema continuamente e até o ensino de Deuteronômio 6 é para que o Shema fosse recitado ao acordar, ao sentar à mesa, no caminho. Então os filhos dos judeus eles eram treinados diante do Shema. E o Shema ele começa com uma frase muito impactante. O Shema, olha, perceba só, no capítulo 6 de Deuteronômio, no versículo 4, o Shema diz o seguinte, que o Shema é a principal oração e recitação de Israel. Ele começa dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Por que que o povo de Israel começava a sua principal oração assim? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Observe que nessa oração eles não estão recitando para Deus. É como se eles se colocassem diante de um espelho e recitassem para si mesmo: ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E isso está diretamente atrelado à afetividade e ao amor daquele povo. Porque o Senhor teu Deus é o único Deus. Portanto, amarás a Ele com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. É como se nós pudéssemos colocar um espelho diante de nós todos os dias pela manhã. Olhássemos para esse espelho e disséssemos: ouve, Natan. Ouve, João. Ouve, Maria. Ouve, Fernanda. Ouve, Lucas. Ouve. O Senhor, teu Deus, Ele é o único Deus. Não há outro. Não há outro que se compare a Ele. Não há outro que seja tão digno quanto Ele. Não há outro que seja tão belo e majestoso quanto Ele. E, portanto, por Ele ser único, por não haver outro, irmãos, o mundo não está em um conflito de deuses. O mundo está em um conflito de crer ou não crer no único e verdadeiro Deus. E por Ele ser único, adorarás, amarás a Ele de todo o coração, com toda a alma e com todas as tuas forças. A ideia do Shema era passar isso para os filhos. Um judeu adulto passava para os seus filhos e ele ensinava o seu filho a recitar: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Uma das vozes que mais precisam ser ouvidas nessa geração são pais ensinando seus filhos que só existe um único Deus. Aí que está a tônica de todas as coisas. Nós precisamos ensinar, nós precisamos falar a essa geração que só há um único Deus. E por haver só um único Deus, só a Ele que nós devemos a nossa devoção, só a Ele que nós devemos a nossa adoração, somente a Ele que nós devemos o nosso louvor, porque Ele é único. Observe, o texto continua de Deuteronômio 6, o versículo 14, ele continua falando sobre essa questão de Deus ser único. Ele diz: não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiveram à sua volta, porque o Senhor seu Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua da face da terra. Os povos ao redor de Israel eram povos pagãos, eram povos idólatras que seguiam após outros deuses. E Deus diz claramente: não sigam esses deuses para que a ira do Senhor não se acenda. Israel era para ser o povo exemplo. Israel era para ser o povo modelo para que todas as nações da terra adorassem o único Deus através do exemplo e do modelo de Israel. Por isso era tão importante para Deus que eles não seguissem aos ídolos das nações ao redor. O livro de Deuteronômio vai continuando falando sobre isso. Por exemplo, no capítulo 7, o versículo 2 a 5, nos ensina algo muito interessante, continuando nessa pegada sobre idolatria. Diz assim, capítulo 7, versículo 2: quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue nas mãos de vocês, ele está falando das nações ao redor.
Para a gente entender melhor, vamos ler a partir do versículo 1. Quando o Senhor, seu Deus, os levar para a terra que vocês vão possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês. Quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue nas mãos de vocês, para que vocês as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações, e não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim para servirem a outros deuses. E assim a ira do Senhor se acenderia contra você, e depressa ele os destruiria. Olha o que Deus está dizendo: quando vocês tomarem posse da terra de vocês, quando vocês expulsarem, quando vocês tomarem posse da terra onde hoje está governada pelos heteus, jebuseus, todos esses povos que eram povos pagãos e idólatras, ele está dizendo assim, não coadunem com esse povo. Não coadune com a idolatria desse povo. Não deem os seus filhos para casarem com as filhas desse povo, porque eles vão levar os filhos de vocês a servirem a outros deuses, a servirem a outros ídolos. Então Deus fala, não casem com não deixe seus filhos casarem com essas pessoas. Não se unam a essa idolatria desse povo, não se misturem à idolatria desse povo. Por quê? Porque Deus sempre traz, em relação à idolatria, uma conotação matrimonial na Escritura. Que conotação é essa? A ideia de que quando você serve após outros deuses, é como se você estivesse num adultério espiritual. É como se você estivesse adulterando. Porque se Deus é o seu marido, se Deus é o seu esposo, se Deus é o seu noivo, é o seu Senhor, é aquele que governa a sua vida, quando você segue após outros deuses, você está cometendo uma traição. Você está cometendo um adultério. Você está seguindo a falsos ídolos. Você está seguindo a falsas ideologias, a falsos mestres. Você está seguindo falsos conceitos. Então, Deus, ele adverte o povo para que a ira dele não se acenda. Então, não se misturem. Ele diz, Deus, não se misturem para que a ira do Senhor não se acenda contra vocês. Eu quero terminar essa aula explicando o seguinte para você. Idolatria não se combate com oração. Idolatria, Deus aqui não falou para esse povo chegar na terra e orar por eles, para que eles se convertam. Deus não chegou e falou, orem para esse povo para eles deixarem os seus maus caminhos. Orem esse povo para eles deixarem os seus ídolos. Não, a idolatria se combate com luta. Idolatria se combate com guerra. Idolatria não se vence com oração. Não se ora contra a idolatria. Contra falso Deus, você tem que lutar. Contra falso ídolo, você tem que brigar. Contra falso ídolo, você precisa fazer guerra. Contra falso ídolo, você precisa arrancar da sua vida. Se a rede social é um ídolo para você, por favor, exclua a sua rede social. Se o seu dinheiro é um ídolo para você, aprenda a viver sem ele. Nós precisamos levar a sério isso. Se o sexo, uma vida promíscua, uma vida de luxúria é um ídolo para você, você precisa tomar caminhos severos, você precisa tomar caminhos, vamos dizer assim, caminhos que vão exigir de você mais renúncia, caminhos que vão exigir de você luta, caminhos que vão exigir de você, em alguns momentos, radicalidade. Contra a idolatria não se brinca, com a idolatria se luta, com a idolatria você faz guerra, com a idolatria você luta, você destrói, você mata. Não se ora contra a idolatria. Então eu quero convidar você a olhar e atentar para os deuses que podem estar aí, talvez nesse momento que você está assistindo essa aula. Alguns deuses que possam estar lutando contra você. Alguns deuses que possam estar sendo oposição ao ensino da palavra de Deus, totalmente contra a idolatria.
Que você olhe para dentro de você, que você tenha um momento de reflexão e que você pare para pensar que ídolos estão entre mim e Deus. Que ídolos estão impedindo que eu tenha um relacionamento pleno com o único Deus Criador, o único Deus amoroso, o único Deus poderoso e soberano sobre céus e terra. Que você possa meditar sobre isso e que os ídolos da sua vida possam cair por terra, possam ser destronados e você viva uma vida plena com aquele que é o único Deus. E por ele ser o único Deus, nós amaremos a ele de todo o coração, de toda a alma e com todas as nossas forças. Que Deus te abençoe.